Aleluia. Boa noite, igreja, graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Tem alguém feliz nessa noite ainda? Glória a Jesus. Natal está chegando, meus amigos. Quem gosta de Natal aí? Meu Deus, o dia de sair da dieta, é? Glória a Deus, amém. Amém. Quem vai viajar só para causar inveja, levanta a mão. Nossa. Vocês vão para a praia? Vão? Nossa. Que pecado, hein, gente? Glória a Deus. Amém, aleluia. Que bom estarmos juntos. Deus nos sustentou esse ano inteiro e nós somos gratos a Deus por isso. Que Deus possa abençoar as nossas festas, as nossas famílias, as nossas viagens. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Quantos acreditam que Jesus tem uma palavra para a tua vida hoje? Diga amém. Amém. Aleluia. Eu quero, por gentileza, que você abra comigo a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Você viu que eu coloquei, né, o tema, tudo, né? Depois. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Você pode curvar a tua cabeça mais um minuto. Espírito Santo, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque sabemos que hoje o Senhor vai construir mais um degrau no desenvolvimento e aperfeiçoamento da nossa fé. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus que é o pastor dessa igreja e cujas suas ovelhas conhecem a sua voz. No nome de Jesus, que o Senhor possa levar cativo toda a nossa distração, preocupação, ansiedade ou qualquer coisa que possa tirar, ó Pai, a atenção total à sua voz e à tua palavra. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Aleluia. Fala para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: não converse comigo agora, que no final eu pago uma pizza. Ixi, o clamor foi menor, eu não estou... Glória a Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, eu não sei se vocês têm o costume de fazer as projeções para o novo ano. Normalmente é o que a gente faz no final do ano, não é? Quem tem empresa faz o balanço do ano, faz as contas, paga 13º, toda aquela história. Quem não tem já vai recebendo o 13º. Olha que coisa legal. Recebe o 13º, já compra um presente para a sogra. Vai aquele mais caro, não passa no mais barato e nem na liquidação. Diz que abriu a C&A agora aí, né? Está cheio de oferta, a C&A não passa no torrão e na liquidação. Compra um bom presente para a sogra, não é? Mas, tirando a brincadeira, sempre nesse tempo nós fazemos uma retrospectiva, amém? Olhamos para trás, enxergamos o nosso ano, a graça de Deus, a fidelidade de Deus, e sobretudo também pensamos e projetamos a respeito do futuro. Como vai ser o ano que vem, que nós desejamos fazer, né? Área profissional, área pessoal, enfim, nós fazemos uma estimativa do que realmente nós estamos desejando e colocamos em oração diante de Deus. É muito comum a gente fazer isso. Alguém aqui faz? É muito comum.
não é? E aí também é um tempo muito comum a você andar pelas igrejas, ou você ver ou assistir as igrejas aí pelo Brasil afora, eles começam a orar a respeito do tema do ano que vem, não é? Tem igreja, é o tema da provisão, o tema da porta aberta, o tema do propósito, 50 anos em 5 anos, aquele tema que está todo mundo projetando para o ano que vem. E aí eu pensei, o que nós poderíamos projetar como igreja Simple para 2026? Embora você conhece muito, né? A gente não gosta de entrar em modismos, somos totalmente contrários a essa ideia, mas só para contrariar um pouco esses aspectos, eu comecei a pensar, bom, ao invés de a gente planejar alguma coisa diante de Deus, ou até mesmo para a nossa vida, o que é comum e está tudo certo, que tal talvez a pergunta fosse invertida? Ao invés de quais são os meus planos para 2026, a pergunta não poderia ser os planos de Deus para a igreja, né, para o ano de 2026. Quem crê que Deus tem um plano profundo e espetacular para a igreja do Senhor para 2026? Então, só para a gente não entrar nessa lógica de estabelecer um plano a partir do nosso coração, a pregação de hoje tem esse tema: tentando encontrar os planos de Deus a partir da leitura bíblica para o nosso ano de 2026. Mas talvez esse plano de Deus para 2026 não fique só em 2026, porque você vai perceber agora no decorrer da nossa conversa que o texto que nós lemos fala de um processo muito claro, não só para 2026, mas para 2027, 2028, até a volta do Cordeiro, a igreja está caminhando para um lugar específico. Então, se você é da Simple e alguém te perguntar assim, qual que é o tema para o ano 2026 lá na sua igreja? Aí você vai dizer, olha, não só para 2026, não só para 2027, mas nosso pastor disse que é para até a volta do Cordeiro, a gente tem um tema. E esse tema está contido no texto que nós lemos, que é um apelo de Paulo para desenvolver e aperfeiçoar a igreja de Cristo na maturidade cristã, para preparar essa igreja para se casar com o noivo que virá. Nós cantamos aqui, ele virá, soberano, ele virá. E o que Deus está fazendo agora, o que o Espírito Santo está fazendo agora, meus amigos, tanto agora quanto o ano que vem, até a volta dele, preparando a sua noiva para as bodas do Cordeiro, desenvolvendo e aperfeiçoando a nossa vida, a nossa fé, e utilizando ferramentas para que isso aconteça. Então, se a gente pudesse estabelecer de maneira simbólica um tema, o tema seria alcançando a unidade no conhecimento de Cristo. Porque a maturidade cristã nada mais é do que esse processo mediado pelo Espírito Santo para tornar a sua noiva, a sua igreja mais madura e encontrar um padrão de unidade a respeito do conhecimento de Cristo. E aí eu falei para minha esposa qual que seria o tema, ela falou, você tem pregado isso o ano inteiro. Eu falei, mas é esse, daqui até o fim, é isso mesmo. É uma igreja que não está com expectativas a respeito desse mundo. Embora nós sabemos que Deus nos abençoa nesse mundo, Deus tem realizado seus sonhos, amém? Deus tem te dado graça, provisão, livramento, Deus tem te abençoado. A Bíblia fala em Salmos que Deus tem prazer no bem-estar dos seus filhos, e não há nada de errado nisso. Mas nós entendemos que o nosso coração, ainda que se deleite sim nas coisas boas dessa terra, nós estamos mais preocupados em nos preparar para estarmos prontos para o casamento universal e do século. E de todos os séculos. Então, só título de introdução, entenda, quando a gente está falando sobre maturidade cristã, nós estamos falando sobre uma palavra que resume isso, que seria uma maturidade cristã. É uma igreja, vamos pensar aqui nós, a Simple, que tem entre todos os membros um único e comum entendimento a respeito da revelação de quem é o Cristo. Imagine assim, meus amigos, se eu tivesse aqui uma prova, vamos lá dizer assim, uma prova, com algumas questões, eu passasse aqui, ó, a Ana começasse, depois a Vivi, seu Roberto, Gisele, e vamos passando para todo mundo. No final, as respostas de toda a igreja era única, isso é unidade.
toda a igreja está crescendo, sem disparidade, sem diferença, entendendo a revelação do Cordeiro e se aprofundando no conhecimento dele. Amém, meus amigos? Isso é crescer na unidade do conhecimento de quem é o Cristo. Então, o que nós vamos fazer no ano que vem? Vamos continuar tentando buscar a unidade do conhecimento de quem Ele é e se aprofundar cada dia mais para conhecer o nosso Deus. Amém, meus amigos? Como vai ser a nossa vida financeira? Deus proverá. Como vai ser a nossa saúde? Ele é o Deus que cura. Como vai ser a nossa vida como um todo? Ele é o Deus da nossa paz. Ele continua sendo soberano sobre todas as coisas. E nós continuaremos aqui olhando para o Cordeiro e se satisfazendo nele. Esse é o nosso desejo. Até que a igreja chegue a uma maturidade. E entenda de forma profunda a revelação de quem é o Cristo. E chegue ao conhecimento dessa revelação. É isso que nós vamos gastar os nossos dias, a nossa vida, o nosso ano de 2026 para falar sobre isso. A unidade no conhecimento de Cristo Jesus. Quem vai estar conosco nessa jornada, diga amém. Amém. E nós temos, meus amigos, muitos projetos. Eu posso dar alguns spoilers aqui? Não estava no script? Podemos dar alguns spoilers? Tive algumas mesas essa semana, né, com algumas pessoas, e fiquei super feliz quando saí dessas mesas, porque eu sei que nós sempre falamos que aqui na igreja, embora nós tenhamos ainda 6 meses, o que será a Simple é uma parte daquilo que o Espírito Santo está fazendo, como igreja institucional, mas sobretudo aquilo que cada membro carrega como ministério e como chamado e propósito. Então as pessoas que Deus tem trazido para a Simple é uma sinalização do que Ele quer fazer também na cidade, através do que cada um de nós carregamos. Amém, meus amigos? Você está debaixo de uma palavra, você carrega um propósito, você tem um ministério que você serve. Deus tem te abençoado, te desenvolvido, e as características do que nos une é uma direção clara a respeito daquilo que Deus quer fazer com a nossa igreja. Por isso nós não somos donos da igreja. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que o Espírito Santo quer moldar, e a partir das características das pessoas que Cristo tem trazido. Eu tive algumas mesas, uma delas eu fiquei muito feliz também. Tive uma mesa essa semana com a Jaque, e aí conheci a história dela profundamente, e eu saí de lá, Jaque, muito empolgado em Cristo, assim. A Jaque tem uma experiência no campo de missões, ficou 8 anos na base da Jocum. Então é uma missionária que estava no campo e viveu isso de alguma forma. E ela recebeu um dom de Deus, assim, artístico absurdo, assim, incrível. E ela começou a falar aquilo que ela já fez, alguns projetos que Deus está queimando no coração dela. E eu comecei a ver o que Deus pode fazer nessa cidade através da vida da Jaque, através da vida de alguns irmãos que têm carregado algumas coisas. E aí já compartilhei com algumas pessoas já, com alguns projetos, estamos em oração. E conversando hoje com a mídia, o Gima comentou que ele e o Diego poderiam no ano que vem, inclusive, ofertar um curso de fotografia. Falei, cara, que coisa incrível. E aí o que nós temos orado em Deus e sonhado para o ano de 2025? Algumas coisas muito importantes. Queremos ser uma igreja, 26, queremos ser uma igreja que não só está reunida como o corpo de Cristo, mas uma igreja para a sociedade. Sonhamos em uma igreja aberta, ofertando cursos para a sociedade. Quem sabe a gente pode ali depois organizar com a Jaque um modelo, um processo, para a gente abrir para pessoas carentes, qualquer pessoa, mulheres que querem trabalhar com arte de diversas formas, pintura, desenho, bordado, artesanato, abrir a igreja e deixar, vamos dar um exemplo, terça-feira à tarde, à noite, a igreja vai estar aberta e vamos ofertar cursos profissionalizantes para a sociedade, para mulheres, seja o que for. Vamos ofertar cursos de fotografia para quem quer ter uma renda extra, não é? Eu já falei também, eu vou ofertar 2 horas da minha semana no ano que vem para dar aqui terapia de graça para quem precisar. 2 horas da minha semana vou ofertar, a igreja vai estar aberta, vamos marcar uma agenda. Quem não tem condições, você conhece alguém que está depressivo, com ansiedade, não tem problema, agenda com ela, fala com a gente, vou ofertar 2 horas da minha semana. E aí a gente vai ganhando uma forma que possa abençoar a sociedade e nesse processo evangelizá-la. Minha esposa falou aqui na oferta, não sei se você percebeu, mas, cara, nós não queremos apenas ser uma igreja para pagar conta de um prédio.
A conversa com a Jaque foi tão impactante na minha vida que eu sempre falei que nós precisamos investir em missões. Uma igreja que não investe em missões não é igreja. Então nós não queremos ter dinheiro para guardar, nós queremos ter dinheiro para investir no reino. E nós temos várias agências missionárias de pessoas que nós conhecemos, que nós poderíamos sim. Imagina você pegar todo o recurso que é levantado na igreja e destinar X% para uma agência missionária. Precisamos fazer isso como igreja, meus amigos. Porque senão é um ajuntamento de amigos que no final vive para pagar a conta de um ar-condicionado, de uma luz. Isso não é igreja. Então, meus amigos, se preparem, porque o ano de 2026, os planos de Deus para a nossa vida é alcançar essa sociedade de Rondonópolis. E nós vamos ofertar muita coisa de maneira gratuita para impactar essa cidade no nome de Jesus. Tem algumas pessoas que Deus já colocou no meu coração. Vamos ver com o Eduardo, ver se ele oferta um curso de gestão comercial ou financeira para quem precisa. Enfim, Vitor, eu quero fazer parte disso. Eu domino, eu sou um profissional de tal área, eu posso ensinar e ofertar isso. Vamos colocar na agenda da igreja? Vamos embora. E vamos começar a ser igreja de maneira efetiva, cuidando de pobres, viúvas, né, de órfãos. Vamos cuidar de pessoas carentes. Né? E também a partir de janeiro, já fica aqui a dica, depois nós vamos lançar também na rede social, todo culto de ceia como esse, que é o segundo domingo do mês, nós vamos trazer alimentos para a gente fazer cestas básicas para poder ajudar pessoas carentes. Esse mês nós fizemos para uma família de uma amiga nossa que estava precisando, entrou em contato com a gente, nós reunimos com alguns irmãos e conseguimos. Então, vai ter uma mesa a partir do ano que vem, se Deus quiser, ali, um aparador no fundo. Todos os cultos, amigos. Se você sentir de Deus, vai lá, pega um macarrãozinho, tá? Traz aqui, pega um arroz, traz, mas o culto C é o culto oficial. Vamos juntar, vamos embalar, montar as cestas e vamos começar a distribuir, porque Deus vai nos dar graça de poder ser bênção efetiva na vida das pessoas também. Amém, meus amigos? Glória a Deus. Isso chama unidade diante da revelação do propósito de quem Cristo é. Quanto mais eu conheço a respeito do meu Cristo, mais parecido com Ele eu me torno, e portanto as minhas ações começam a reverberar para além de mim. E nós vamos fazer isso como igreja de alguma maneira. Amém? Quantos podem estar conosco nessa nova jornada? No nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Então, meus amigos, só para a gente voltar para o texto, fechando o aspas do spoiler, eu estou com ansiedade para o ano que vem. Em nome de Jesus. Vamos começar. A Nilda falou também, olha, eu olhei para a Nilda agora. Nilda disse que vai ofertar também para aqueles que precisam, querem conhecer um pouco mais a respeito da costura. O que ela sabe, ela vai ensinar também. Até a oficina de costura. Nós estamos chique, né, tia Gisele? Meu Deus, hein? Estamos chique, hein? A Gisele tem uma mão abençoada para fazer bolos. Olha aí, eita Deus, vai ser tremendo demais o que Deus vai fazer de alguma forma. Aleluia. Isso, meus amigos, são projetos que nascem no coração de Deus, que começam agora a trazer um certo impacto ao nosso coração, nos fazendo único, uma certa unidade comum para realizar a vontade de Deus. Então, você percebe que nós, de alguma forma, vamos nos conectando, embora cada um tenha a sua diversidade. Mas a nossa diversidade vai nos conectando, trazendo uma certa unidade para a gente cumprir o propósito de Deus na nossa vida e através do nosso chamado. Falando em conectar e unidade, nós vivemos no tempo mais conectado da história do ser humano. Não é? O tempo mais conectado da história é o que nós estamos vivendo. Porém, se essa conectividade não tiver o Cristo no centro, você vai perceber que também, infelizmente ou paradoxalmente, nós vivemos em um tempo onde a igreja está mais dividida. E é por isso que olhar para o Cordeiro e encontrar dentro da nossa diversidade a unidade nele é sempre o melhor caminho para manter a obra de Deus em crescimento. Eu não sei se você já pensou nisso, mas assim, cara, hoje a gente tem culto para dar e vender. Culto na internet, culto nas igrejas em tudo quanto é lugar, é culto, é pregador, é pregação, podcast de cristãos, o que está cheio de podcast. A gente nunca teve tanto acesso ao conhecimento sobre o Cristo, não é verdade? Nunca tivemos tantos acessos. Mas talvez a pergunta que a gente precisa fazer é se realmente nós estamos unidos a respeito do conhecimento de Cristo. Porque diversidade de informação e de conteúdo nós temos, mas a pergunta é, estamos todos caminhando juntos? Crescendo em maturidade juntos, a unidade de Cristo?
Meus amigos, nós cantamos muitas canções aqui, vocês participaram. E é possível que a gente esteja no mesmo lugar, cantando as mesmas canções, dizendo o mesmo amém. Mas ainda assim é possível não caminhar para o mesmo Cristo. Olha como é que isso é perigoso. Mesmo lugar, mesmo ambiente, mesmas canções, mas ainda assim não caminhar para o mesmo Cristo, ou para a mesma unidade do Cristo. Vocês percebem que assim, não existe nada com um potencial maior para gerar prejuízo no crescimento da igreja do que a falta de unidade do conhecimento de Cristo. Nada gera um prejuízo maior. Nada. E o texto que nós lemos em Efésios capítulo 4, você vai perceber que Paulo não escreve o capítulo 4 porque a igreja estava dividida por brigas externas. Sabe, facção, panelinha? Não era isso que Paulo estava escrevendo quando ele há a intenção de escrever o capítulo 4. Mas na verdade ele escreve para que a igreja se atente, porque eles estavam correndo um risco de se tornar fragmentada, dividida, diluída. E por causa do quê? Por causa da imaturidade. É possível que a falta de unidade sobre quem o Cristo é torne uma igreja imatura. Então pensa assim, toda a igreja é imatura, ela só é imatura e por isso causa divisões, por causa da falta do conhecimento e da unidade de quem Cristo representa. Isso que faz com que as igrejas se dividam, que torna então uma igreja totalmente madura, ou imatura, né, dizendo melhor. Percebe que olhar para 2026 e olhar para essa palavra, unidade do conhecimento de Deus, também é uma forma de nos blindarmos de maneira efetiva para qualquer tipo de interrupções que podem acontecer nessa jornada. Por quê? Porque quanto mais imatura espiritual a igreja, quanto mais infantilizada ela se torna, mais fácil será dela ser dividida. Mas jamais uma igreja pode ser dividida se ela está unida, junto no mesmo propósito, olhando para o Cordeiro e na unidade do conhecimento da revelação de quem Ele é. Então, eu gostaria muito, de forma didática, que você repetisse comigo assim, ó. Diga assim: unidade não é estar junto. Unidade não é concordar com tudo. Unidade é crescer juntos na mesma direção. Aleluia, é isso que nós vamos fazer em 2026. Ainda a título de introdução, projeta para mim o ponto número 1, por gentileza. Aleluia. Primeira coisa que nós gostaríamos de considerar nessa noite: a maior ameaça para a unidade da igreja não é a perseguição, é a infantilidade espiritual. Por isso, meus amigos, que talvez, ainda bem que vocês já estão da Simple, já conhecem a Simple, então já estão acostumados com isso. Pode ser que muitas pessoas cheguem aqui e talvez, mas não era aquilo que eu imaginei, eu não senti, eu não arrepiei, eu não chorei, eu não caí no chão, né? Não teve o profeta que levantou a mão e derrubou todo mundo. E aí você vai ficar, às vezes, frustrado. Mas uma coisa, nós podemos dizer para você: aqui você vai ser amado, acolhido e direcionado de maneira zelosa a entender que Deus está nos chamando e nos convocando para crescermos e deixarmos a infantilidade espiritual. Chegou a hora. Não temos mais tempo de ficar trocando a nossa fé por qualquer coisa, por pratos de lentilha, por vantagens e recompensas. Não dá. Isso é escravo, isso não é filho, isso é infantilidade. Eu vou falar uma coisa para você: pessoas infantis espiritualmente destroem ambientes. São cheias de si, arrogam para si direitos, não entendem o seu propósito, o seu chamado. E aí a igreja vai crescendo, vai tendo um monte de problema. Por quê? Porque de alguma forma entendeu ou foi ensinada que o evangelho não é sobre renúncia, não é sobre lançar a semente na terra e essa semente morrer. Não é sobre carregar a sua cruz, não é sobre olhar para o perdido. E aí você pode se frustrar, porque você vai perceber que o que Cristo quer, mais do que te fazer feliz, é te fazer santo. Então, no nome de Jesus, eu pedi para o Gima, eu falei: Gima, esse culto você precisa gravar. Porque no ano de 2026, se você quiser saber para onde é que nós estamos indo, volte e assista este culto.
Nós vamos orar e vamos trabalhar e pedir a ajuda do Espírito Santo para que nos dê maturidade, para que a gente seja cristãos, homens e mulheres que entendam a sua responsabilidade em Cristo, que Deus possa encontrar em nós um coração aberto e disposto a se desenvolver. Meus amigos, eu sempre cito o exemplo da minha profissão porque eu posso falar com propriedade. Eu sou psicoterapeuta. Eu trato pessoas com problemas emocionais. Elas chegam ao consultório no seu maior nível de vulnerabilidade, em decorrência da dor e do trauma. No entanto, se existe uma coisa que parece que se repete em todos os pacientes, é que depois que eles descobrem a origem do seu sintoma, existe uma barreira gigantesca de colocar esse homem e essa mulher em ação. Entendi, elaborei, mas eu não consigo sair do lugar. Eu não consigo desenvolver, eu não consigo me aperfeiçoar, eu não consigo mudar, transicionar, mudança de comportamento, sabe? E eu percebo que talvez isso não é apenas uma questão de consultório, talvez seja uma questão de cultura e de geração. Quantas vezes nós já frequentamos um culto? Se você pudesse colocar na sua agendinha, desde o dia que você se converteu até agora, quantos cultos você participou? Meu amigo, vai faltar caderno e folha. Mas pense assim, pense num processo gradativo de construção, de crescimento. Não parece que em vários momentos, em vários anos da nossa vida, a gente estagnou? Ou é só impressão minha? Eu vou confessar o meu pecado. Parece que teve ano que eu regredi. Não é? E aí você começa a perceber que existem pessoas que carregam chamados incríveis, mas por conta de alguma coisa eu não sei o que é. Eu não sei porque não foram esticadas, ou porque se acostumaram com bem-estar e com conforto, e paralisaram, colocaram o seu talento e enterraram. Pessoas que você olha e falaria assim: nossa, esse cara do dia que eu conheci ele para agora, meu Deus, ele deve estar num nível altíssimo, e parece que o nosso nível de leitura bíblica diminuiu, de oração diminuiu, de contemplação diminuiu, de meditação diminuiu. Não parece? Ou é impressão eu tô... Deus precisa nos esticar, sabe? Nos mover desse lugar que parece que nós estamos estagnados, é uma inércia. Então, quando Deus começou a falar sobre os pontos do meu coração, eu disse: Jesus, nós vamos orar para que no ano de 2026 pessoas possam restaurar os seus chamados, pessoas possam serem aperfeiçoadas a ponto de entender que é um privilégio ser o mantenedor do reino de Deus. Pessoas possam entender que vale mais doar a vida pelo outro, colocar o outro como interesse maior do que a si mesmo, sabe? Desenvolver. Porque eu costumo dizer que para mim a igreja é como uma pessoa. A nossa igreja tem 6 meses, é um bebê que começou a introduzir alimento sólido, é isso? Com 6 meses? Começou a introduzir. Estamos crescendo, somos ainda um bebê. Mas vamos lá, meus amigos. Nós sabemos que nos últimos dias Deus vai acelerar o processo de crescimento. Isso talvez significa que vai ter alguns desertos para nos colocar para cima, amém, meus amigos? Glória a Deus. Então, o tempo que foi para trás foi um tempo específico. Agora, já não há mais tempo para perdermos tempo, mesmo que a gente ainda não conseguiu perceber. É a frase célebre da minha esposa: já não há mais tempo para sermos quem éramos antes. Eu creio no nome de Jesus num processo de aceleração. Isso não significa que você vai ser rico do dia para a noite. Você vai ser, não. É um processo de aceleração no desenvolvimento e na maturidade do propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Para que a gente saia, ponto número 1, para que a gente saia dessa infantilidade espiritual que nós acabamos de ler. E como que a gente cresce? Olho para o Cordeiro. A revelação de quem Ele é. O conhecimento de quem Ele é. Nós vamos entender um pouco melhor isso dali para frente. O versículo que nós lemos, que é o versículo número 11. Projeta de novo para mim. Aleluia. Hoje nós vamos até a meia-noite. Amém, meus amigos? Brincadeira. Aleluia.
Vamos lá, eu vou só recapitular aqui. Paulo está dizendo, existe um caminho que o Espírito Santo faz para gerar maturidade e crescimento na igreja do Senhor. É o Espírito que faz. Só que esse caminho, fica muito claro que Paulo estabelece um processo. Ele estabelece um alvo. Como que isso acontece? E aí no versículo de número 11, ele diz, olha que coisa irônica, não sei se você percebe assim, mas vamos lá, se Deus quisesse acelerar o processo de crescimento da maturidade da sua igreja, Ele tinha poder de fazer isso assim, ó. Pega aqui, eu vou fazer isso aqui, pronto, o cara estava imaturo, infantil na fé, não, eu preciso acelerar porque eu estou voltando, então, não, ele podia fazer, mas ele escolhe não fazer. Aí você olha, o cara está lá infantil, está empacado, já devia ter virado essa página há muito tempo, mas continua com aqueles mesmos comportamentos, com as mesmas coisas, parece que não cresce. Então ele é o problema. Em vez de Deus mudar de uma maneira rápida, o que Deus faz? Olha que ironia. Ele escolhe pessoas, atribui a essas pessoas dons, equipara elas no ministério, para que pessoas ajudem no crescimento de pessoas. Ele podia fazer. Imagine você dormindo e Deus te visitando à noite. Quem lembra das histórias neopentecostais? Você não podia nem dormir sem camisa. Lembra aquela história? Não dorme sem camisa, porque o anjo visita. Se o anjo te pegar sem camisa. Quem lembra disso aqui? Ah, lá quem é mais antigo vai lembrar disso. Mas eu lembro. Não podia dormir de qualquer jeito não, porque se o anjo passasse a noite, ia pegar você desprovido. Não era assim? Deus não podia fazer assim? Imagina num sonho, aquele sonho real, que você acorda assim, assustado. E meu Deus, Deus falou algo, Deus mudou, agora eu tenho que fazer isso. Deus podia fazer do dia para a noite, mas Ele escolhe não fazer. Deus é brincalhão, Deus tem um senso de ironia absurda. O que Ele faz? Escolhe pessoas e dá a ela dons e equipara ministérios, para que essas pessoas possam fazer com que o corpo de Cristo cresça parecido com Ele. E que pessoas são essas? Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Projeta aquela imagem para mim dos 5 ministérios. Agora de verdade, eu quero a sua atenção aqui. Eu fiz um resumo rápido, bem simples, simplório, a respeito dos 5 ministérios. Vamos ver se vai estar, a imagem vai estar, nossa. Vocês estão conseguindo enxergar aí? Quem falar não é porque a idade já denunciou a idade, hein? Ó, eu vou ler. Quem consegue enxergar? Eu gostaria de verdade, todo mundo... Isso, obrigado. Ah, melhorou aí, tá vendo? Nós vamos ler cada um desses. Embora Deus trabalhe de uma multiforme graça. Mas eu gostaria que você começasse a pensar agora, quais desses 5 ministérios, provavelmente, Deus está te usando, Deus quer te usar, ou qual desses 5 ministérios, você percebe que você carrega algo específico. Porque esses são os 5 ministérios que Deus vai ajudar a trazer maturidade para o corpo de Cristo. Então vamos lá. Apóstolos. Quem são os apóstolos? Responsáveis por alinhar a igreja ao Cristo verdadeiro. Um texto também em Efésios capítulo 2 fala que a igreja é fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então os apóstolos são essas pessoas que abriam igreja, lembra apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, andavam evangelizando, fundamentavam sobre o verdadeiro fundamento, que é o evangelho de Cristo, o Cristo morto, ressurreto, e abrindo igreja e formando líderes. Ministério apostólico, qual é a função principal? Estabelecer o padrão doutrinário e missional. Sem isso, a igreja perde a identidade, a unidade se torna apenas organizacional. Sabemos fazer um culto. Sabemos o que cada departamento precisa fazer. Virou só empresa. Não é apostólico, não é intencional, não gera identidade de Cristo. Então é um juntamento de gente que gosta de gente, né? Mas temos também os profetas. Porta-vozes da vontade de Deus, sensíveis à voz do Espírito. Função principal, trazer correção, chamar ao arrependimento e fidelidade. Protege a unidade, para que a fé não se dilua em pragmatismo. Profetas são aquelas pessoas que têm uma intimidade com Deus tamanha a ponto de ter uma palavra rema para um tempo específico.
Deus não é um Deus que falou no passado, Deus continua falando até hoje. A nossa principal referência a respeito de quem Deus é são as Escrituras. Quer ouvir Deus? Olhe para as Escrituras. Mas Deus também levanta profetas, que são porta-vozes de Deus, carregam esse chamado profético. Amém, meus amigos? Evangelistas, consigo ver alguns aqui. Mantém o corpo voltado para fora. Evangelista é aquele que vai lembrar: ei, gente, olha aqui, nós fomos chamados para fora. Eclesia, a igreja em grego é chamados para fora. Fomos chamados para o perdido. Olhe para a sociedade. Então o evangelista carrega esse desejo, essa função. Função principal: preservar a simplicidade e o poder da mensagem de Cristo. Sem evangelistas, a igreja se fecha para si mesma, a unidade vira clube religioso. Pastores. Quem são os pastores? Pastores de ovelha. Cuida de gente. Função principal: cuidar, proteger, nutrir e acompanhar o povo. Os pastores curam feridas, ajudam o crescimento saudável, transformam diversidade em comunhão. Amém até aqui? Vamos encerrar os 5 ministérios. Mestres explicam as Escrituras, ajudam a pensar biblicamente, ou seja, ajudam a fundamentar e restabelecer o ministério apostólico. Ok? Função principal: produzir estabilidade doutrinária. Sem mestres, a fé vira sentimento. Olhou para os 5 ministérios? Você não precisa levantar a mão nem falar nada, mas tente se enxergar nele. Se você ainda não consegue, tem gente que consegue se enxergar em vários deles, não só em um, mas em vários deles. Em vários deles. Aí você pode perguntar: mas por que questão de gente, né? São 5 categorias de pessoas. Como é que isso funciona? Pensa numa orquestra. Alguém aqui já assistiu ao vivo uma orquestra? Tem vontade, nunca assisti não. Pensa assim, olha, uma orquestra é cheia de músicos, sim ou não? São instrumentos diferentes, muitos instrumentos diferentes. E aí, o que acontece nessa orquestra? Imagine se cada músico ou cada instrumento tocasse seguindo um maestro diferente. Ia ter música ou não? Cada um seguindo o seu maestro. O violonista não ali, aqui, cada um no seu maestro, tocando. Ia dar bom? Nunca. O que é os 5 ministérios? É uma orquestra vivendo, agindo a partir de um único maestro, tocando uma única música. Todos esses fluindo na igreja. Por que nós estamos batendo nessa tecla? Porque nós acreditamos que estruturas modernas podem atrair pessoas, mas o que gera maturidade, aperfeiçoamento e desenvolvimento do caráter de Cristo são os 5 ministérios. Amém, meus amigos? São essas pessoas que são incumbidas pelo Espírito Santo para fluir e agir de maneira orgânica na igreja. Quem sabe no ano que vem a gente faz um treinamento do livro que nós acabamos de ler, nosso clube de livro de leitura. Não apagueis o espírito, do Fábio Coelho, que ele fala sobre o desenvolvimento de cada ministério desse, para ensinar a igreja a entender como é que flui nesses aspectos. Porque senão vai ser só a gente fazendo uma boa performance para atrair um monte de gente que está sendo atraída por efeitos carnais. Já viu isso? Quanto mais carnal são os seus objetos de atração, mais carnal você tem que ser para continuar mantendo as pessoas no lugar. E nós não queremos isso. Podemos até ter uma boa estrutura, mas nós queremos que a igreja flua a partir disso. Todos nós carregamos esse ministério, carregamos esse dom. Amém, meus amigos? Como é que gera crescimento espiritual? 5 ministérios, fluindo e caminhando, cada um no seu devido lugar. Vamos fazer uma exposição para a gente já ir encerrando? Um direcionamento mais expositivo. Vamos versículo por versículo. Então nós ficamos aqui no versículo 11. Vamos dar sequência? Esses apóstolos, profetas e evangelistas, pastores e mestres, eles são responsáveis, responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. São pessoas, volta lá. Responsáveis. Repita comigo: responsáveis.
pessoas que, a partir de agora, começam a entender que carregam uma responsabilidade no corpo de Cristo. São pessoas que, de alguma maneira, param de exigir o direito de serem recompensadas, de serem abençoadas, e começam agora a garantir a responsabilidade para cumprir o seu propósito. Esses 5 ministérios são pessoas que um dia entenderam, chegaram no nível de maturidade cristã, olharam para o Cristo, entenderam a revelação do Cordeiro, o que Ele é, e a partir de agora dizem: eu quero me colocar como responsável daqui para frente. Imagine, se ao invés de uma pessoa na igreja, 2 pessoas na igreja, mas toda a igreja, entendendo o seu propósito, o seu chamado, começassem a assumir a responsabilidade pela qual eles foram chamados, a gente teria uma assertividade muito maior. Olha para mim aqui. Sabe qual que é o maior problema de algumas igrejas, ou talvez da maioria das igrejas? É que elas continuam chamando de ovelhas pessoas que já deveriam ter assumido a sua responsabilidade de pastores. Eu vou repetir, olha aqui para mim, isso aqui é importante. O problema de muitas igrejas até hoje é porque elas continuam chamando de ovelhas pessoas que já deveriam ter assumido a responsabilidade de pastores, mestres, apóstolos, evangelistas. Entendem? Ah, mas o pastor na Simple, nesse ano, está sendo o Vitor. Quem falou? Quem falou que essa igreja só tem um pastor? Acabamos de falar sobre vários ministérios aqui. Eu consigo ver gente, inclusive todos os nossos líderes de GC, nós só escolhemos líderes de GC porque entendemos que eles carregam um chamado pastoral. Os líderes de GC são pastores, cuidam de gente. Aí a gente passa a vida inteira: ô, minha ovelha, está machucada, olha, passou por uma luta, não sei o que, está ali, eu tenho que ir lá, mas não me visitou. A gente está chamando de ovelha, seu Roberto, quem já é pastor, quem já é mestre, quem já tinha que ter assumido a responsabilidade de andar por si só, de ser cooperador do reino, mas ela está esperando não sei o que, um título. Não, meus amigos, o título é só a consequência do reconhecimento daquilo que você já faz em Deus. Você não precisa ser título para ser pastor, um título para ser mestre. Precisa ter um coração e um dom sendo desenvolvido da parte de Deus e ação efetiva. Então, no nome de Jesus, eu lembro muito bem que quando nós fomos nos tornar Simple, naquela, migrando ali, eu falei para os meninos: olha, beleza, me votaram como pastor porque já fui pastor e tenho a formação para isso, mas espera aí, eu não posso carregar essa igreja sozinho, porque na verdade fomos nós que decidimos como igreja que caminharíamos de maneira independente, não foi, seu Roberto? Então peraí, cada um aqui tem um chamado, cada um aqui tem uma responsabilidade, cada um aqui tem um propósito em Deus. E o que nós vamos fazer com o que nós carregamos no ano 2026? Ou a gente vai ter que esperar que uma igreja dê a você uma carta, uma recomendação, dê a você um título, e aí sim você vai começar a desenvolver o seu ministério? Não faz sentido. Quem está entendendo, diga amém. Vamos parar de chamar a igreja ou algumas pessoas de ovelhas e começar a assumir e a convocá-las para assumir a responsabilidade do chamado que elas têm. Amém, meus amigos? Chega em mim, chega em qualquer um da liderança e fala: ô Vitor, é o seguinte, cara, tem algo que queima no meu coração. Eu gosto de orar, gosto de interceder, gosto de fazer visita, eu gosto de fazer isso. Deus tem me acordado, Deus tem me... Então é isso, então vamos lá. Entendem? Esse lugar de estar sentado, ele é um lugar provisório, ele é temporário. Você não foi chamado para estar sentado aí. Você não foi chamado para chegar às 5 horas da tarde, tomar um banho, colocar sua melhor roupa, um perfume, vou lá na igreja, eu sento, tá tudo pronto. Tem palavra, tem ministração, tem louvor, tem oração no final, tem ceia, tem um monte de coisa. Toma ceia, vou embora. Aí domingo que vem volto de novo. Não. No nome de Jesus. Você foi chamado para mais do que isso. Você não é frequentador de igreja, você faz parte do corpo de Cristo. Amém? Vamos assumir a nossa responsabilidade em 2026? No nome de Jesus, colocar o nosso dom, o talento que Deus tem nos dado, o nosso ministério diante de Deus, para que Ele possa operar, porque as coisas estão passando rápido demais. Aleluia!
Aleluia. Vamos lá, continua. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus, que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Quando a gente está falando mais uma vez sobre unidade, nós estamos falando sobre verdades centrais a respeito de Cristo. Já falamos sobre isso. Exemplo, quem Cristo é? O que Ele fez? O que significa segui-lo? O que é salvação, redenção, senhorio, cruz, ressurreição? Isso é o conhecimento a respeito da revelação de quem Deus é, do que Ele fez através do seu Filho. São coisas que nós precisamos entender, porque isso é a mensagem do Evangelho que nós vamos anunciar, amém? Como é que eu posso anunciar algo que eu não sei o que é? Um conhecimento de uma revelação que eu ainda não absorvi, não entendi, não mergulhei, não estou sendo aperfeiçoado nela. Então essa unidade do conhecimento, dessa junção, ela precisa carregar algumas coisas, e não é apenas conteúdo teológico. Vai lá, agora virou conteúdo teológico, tem que saber o beabá. Não é sobre isso. Quando a gente fala sobre conhecimento do Filho de Deus, está ali, ó, a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus. Já falamos algumas vezes aqui na Simpo, essa palavra conhecimento do Novo Testamento traz a ideia de experiência. Temos que saber qual é a revelação do que Cristo é, e como a gente sabe disso através de uma relação íntima, de um conhecimento, de uma experiência íntima diante de Deus. Eu creio no nome de Jesus que ano que vem, no nome de Jesus, não sei quando, mas eu creio no nome de Jesus que ano que vem a gente abre o nosso culto de oração, amém? No nome de Jesus, vamos abrir o nosso culto de oração e vamos nos colocar de joelhos aqui para aperfeiçoar no conhecimento, na experiência do nosso Deus. Ouvir a voz dele, saber quem ele é, discernir os seus desígnios, para poder estarmos nutridos para revelá-lo para essa sociedade. No nome de Jesus. Então, se você nesse ano orou menos, tem uma notícia para te dar: ano que vem você está perdido. Vamos orar mais. Vamos ter clube de livro, vamos ter alguns cursos de treinamento aqui. Nós vamos esticar a nossa igreja no nome de Jesus, para que a gente alcance isso aqui, ó. Unidade na fé e conhecimento do Filho de Deus. Segunda coisa que eu gostaria de considerar, e a gente vai caminhando para o fim. Projeta para mim, por favor. A unidade nasce quando todos caminham para o mesmo centro, Cristo, conhecido corretamente e vivido profundamente. O tempo do raso, do superficial, o tempo do tá bom o que eu já vivi, acabou, meus amigos. Acabou. No nome de Jesus. Eu creio que Deus vai nos dar revelações novas. Deus vai levantar profetas. Eu vi um amém. Acho que só uma pessoa entendeu o chamado profético aqui. Deus vai levantar profetas para esse último tempo. Profetas para esse último tempo. Que vão ser desenvolvidos no secreto, na oração, no jejum, na contemplação, no nome, na renúncia, no nome de Jesus. E tudo isso vai ser orgânico. Vamos continuar porque o tempo já foi. Então, não seremos mais, por favor, continua para mim. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Sabe qual é a melhor forma de combater o falso evangelho ou o falso profeta? Conhecendo profundamente o evangelho verdadeiro. Se você conhece com propriedade uma nota verdadeira, quando você pega uma nota falsa, você consegue discernir no tato da sua mão. Então, o que nós vamos fazer? Colocar a boca no trombone, falar mal das igrejas, dos profetas que estão fazendo um monte? Não, o que nós vamos fazer? Pregar o evangelho de forma genuína e legítima, e nos aprofundar cada vez mais no conhecimento do evangelho de Cristo. Isso por si só vai diferenciar o que é verdadeiro daquilo que é falso. E aí nós vamos deixar de ser crianças imaturas, meninos
que qualquer pregadorzinho, profetazinho de minha tigela, começa a falar um monte de história e você cai como um patinho. Por quê? Porque lhe falta conhecimento, porque não conhece o evangelho verdadeiro. Seu coração é seduzido e levado por lobos, não por pastores. Sabe, aquelas soluções eu vou usar uma expressão, vocês vão dar risada. Mas sabe aquela solução, aquela cultura Ozempic e Manjaro? Sabe? Em vez de fazer a dieta, em vez de ir para a academia, em vez de sair do sedentarismo, fazer de forma correta, pagar o preço, a renúncia, a profundidade, aquela coisa, não, vamos para o atalho. O profeta veio na cidade, se ele orar por mim, pronto. Mas e se eu construir uma relação durante um ano inteiro para conhecer a voz do meu Senhor, enquanto estou na presença dele, ser transformado pela sua glória que inundou o meu quarto? Não, eu quero o Ozempic gospel, o Manjaro, porque é um atalho. Não, gente, esses atalhos vai gerar isso aqui, ó. Sendo enganado, mentira, astuta, um monte de coisa. Mas nós sabemos que não é isso que Deus quer para nós. Deus quer filhos legítimos, que conhecem a voz do seu pastor, porque desenvolveram uma relação íntima durante uma vida inteira. Aleluia? Sem atalhos, meus amigos. Sem atalhos. Vamos pagar o preço necessário. Na verdade, pagar o preço é uma palavra muito difícil. Ele já pagou o preço. Vamos nos permitir ser moldados pelo Espírito segundo a sua vontade. Deixando a nossa vontade lá, dizendo: Deus, faça do seu jeito, porque o seu jeito é melhor. E suas promessas são maiores do que as minhas. Gente, aonde não há, eu vou encerrar, aonde não há unidade do conhecimento de Cristo, acontece instabilidade doutrinária, fascínio por novidades, espiritualidade infantil e dependência excessiva de líderes. Tem líderes manipulando por onde você passa. Por quê? Porque os membros não foram desenvolvidos e aperfeiçoados na unidade do conhecimento de quem Cristo é. Porque se eu sei quem Cristo é, eu não preciso ser manipulado por qualquer outro. A Bíblia chama em João 10, Jesus diz: ladrão e salteadores. Ladrão e salteadores, quando vem a presa, saem correndo, porque viveram por benefícios, mas o verdadeiro pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aleluia, aleluia. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Terceiro ponto, a gente encerra aqui. Aleluia. Aleluia. A medida da saúde da igreja não é o conforto dos membros, mas o quanto Cristo está sendo formado neles. Tenta responder essa pergunta. Quem convive com você percebe mais Cristo hoje do que há um ano atrás? Quem convive com você percebe mais Cristo hoje do que há um ano atrás? Cristo está sendo formado na sua vida? Ele está sendo gerado? Você tem se parecido com Ele? O caráter dele, a verdade dele, a obediência que ele teve ao Pai, o amor sacrificial, isso é evidência de uma igreja que cresce. Por isso nós da Simplo não estamos preocupados com o número de pessoas, estamos preocupados com o crescimento genuíno da maturidade espiritual daqueles que Deus tem nos dado. Porque crescimento verdadeiro é sobre ser parecido com Cristo e ser formado à sua imagem e à sua semelhança. Eu encerro fazendo uma citação de Herman Bavinck, que ele diz: Cristo não apenas salva indivíduos, Ele forma uma nova humanidade à sua imagem. Romanos capítulo 8, Paulo fala sobre duas categorias de seres humanos. Uma categoria que foram gerados segundo a carne, mas agora uma nova humanidade que está sendo gerado segundo o Espírito de Deus, segundo a sua própria vontade, gerados conforme a imagem e semelhança do Cordeiro de Deus. É essa igreja que Ele vem buscar, filhos parecidos com Ele. Que Deus possa nos levar nesse ano que está começando a uma imersão
de um crescimento, de uma maturidade cristã na unidade do conhecimento de quem Ele é. E que nós possamos ser conhecidos por homens e mulheres que se parecem com Jesus, que foram chamados segundo o seu propósito. E que um dia você possa ouvir: você é a pessoa mais parecida com Jesus que eu já vi na minha vida. Que essa seja o nosso objetivo, o nosso desejo. Que por onde você andar, por onde você colocar as plantas dos seus pés, as pessoas vejam Cristo através de você, a glória fluindo através de você. Que elas sejam transformadas através do seu testemunho. Que através da sua oração, curas, milagres possam acontecer, porque Cristo habita em nós. O Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos está dentro de nós e anda em comunhão absoluta com cada um de nós. Que esse seja o nosso desejo. Que tudo aquilo que Deus nos der nas nossas mãos seja apenas para glorificar e exaltar aquele que vive e reina para todos sempre. Filhos maduros sendo gerados a partir de uma igreja saudável em amor. Você pode se colocar de pé nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Oh Jesus, aleluia. Antes de partir para ser, eu quero orar. Espírito Santo, essa é uma palavra rema para a nossa igreja. Realinha as nossas expectativas segundo a tua vontade. O Senhor sabe muito bem que nós não somos profissionais da fé. Não queremos ter benefício e ganhar nenhum tipo de notoriedade